Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui e agradecer de modo especial o convite que me foi feito para participar de tão importante evento, onde vamos ter aqui os resultados, né, de todos os trabalhos, enfim, a avaliação desse trabalho ao longo desses anos. E quero cumprimentar já a todos as pessoas, do professor Carlos Nobre, muito obrigada por suas palavras, pela lembrança, inclusive, daquela reunião, e do professor Marengo, que sempre tem me convidado para esses encontros, né? E o Carlos disse quais são os conselhos que poderia dar a essa comunidade nesse momento em que a política está tão em baixa. Talvez quais os conselhos que vocês têm para dar para os políticos, porque está muito difícil tudo, mas obviamente que aqui a gente é mais o desejo de uma troca, não é? E eu tive a felicidade de ter comigo, como secretário de Biodiversidade e Florestas, e depois como secretário executivo, por um curto período, como secretário executivo, o Capô Bianco. Foi uma das pessoas que foi responsável por coordenar todo aquele esforço do plano de combate ao desmatamento. Eu tenho dito ultimamente que a política, que deveria ser a arte do funcionamento correto, adequado das instituições, né? A conduta ideal do funcionamento das instituições, assim como a ética pressupõe a conduta ideal dos indivíduos, tem ficado bem longe de tudo isso, né? E eu tenho dito que ela tem hoje, parece, criado mais problemas do que resolvido problemas. E uma das coisas importantes, quando a gente vê desafios tão grandes na crise que nós estamos vivendo, que é uma crise econômica grave no Brasil, mas também no mundo, uma crise ambiental com as dimensões que eu não preciso repetir para essa plateia tão seleta, uma crise social dramática no Brasil, com quase 12 milhões de pessoas desempregadas, uma crise profunda de valores e uma crise política. Mas não é uma crise na política, é uma crise, eu diria, da política. A política está impotente para mediar e ajudar a resolver os problemas. E isso não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Quando a gente olha para o problema dos refugiados, e a primeira-ministra da Alemanha se sente impotente para resolvê-los, isso é uma impotência da política. E eu poderia citar aqui inúmeros exemplos em que a política tem se mostrado impotente para resolver o problema. E o mundo já se moveu, explicados por alguns sistemas de conhecimento. A gente já se moveu, explicou o mundo pela magia. Depois nós fizemos isso pela teologia. Aliás, pela mitologia, depois veio a teologia. Num determinado ponto, houve uma condensação de tudo isso e nós passamos a explicar e a mover as coisas pela política. A decisão de incentivar mais a pesquisa é uma decisão política. A decisão de tomar medidas para socorrer a economia quando o mundo todo em 2008 entrou em crise é uma decisão política. A decisão de dizer que não era um problema, era apenas uma marolinha, também uma decisão política. Enfim, a gente faz análise de risco para tantas coisas e parece que a gente perdeu a capacidade de fazer análise de risco para uma coisa que é essencial, que é os riscos trazidos pela política. Então, eu estou aqui para compartilhar
com uma ciência de uma coisa que me pareceu muito interessante, dito pelo autor desse livro intitulado Sapiens, que está... Eu estou lendo devagar para não ficar deprimida, mas é muito interessante o que está aqui, não é? E ele diz o seguinte, que a revolução científica não foi uma revolução do conhecimento, foi, acima de tudo, uma revolução da ignorância. É um paradoxo isso aqui, né? A revolução científica não foi uma revolução do conhecimento, uma revolução da ignorância. E ele explica mais à frente. Isso porque a ciência de nossos dias é uma tradição de conhecimento peculiar, visto que admite abertamente a ignorância coletiva a respeito da maioria das questões importantes. Talvez a política tenha que fazer um pouco essa inflexão. Reconhecer abertamente a sua impotência ou a sua ignorância. Existem alguns níveis de competência, né? E de incompetência. Como eu não sou científica, não sou cientista, então eu já vou falar isso para vocês me darem o devido perdão. Existem aqueles que são incompetentes, aqueles que são conscientemente incompetentes e aqueles que são inconscientemente incompetentes. Eu, em termos científicos, eu sou uma mistura dos dois, certo? Né? Tenho as minhas incompetências inconscientes e dessas eu não poderei me livrar. Agora, a competência também é a mesma coisa. Existem as pessoas competentes, aqueles que são conscientemente competentes e aqueles que são inconscientemente competentes. Uma pessoa incompetente, enfim, agora uma pessoa inconscientemente incompetente é também, ou quando tem a competência, e assim por diante. Então, acho que nesse momento, o importante para a contribuição que a ciência pode dar é que ela vem mostrando para aqueles que podem tomar a decisão de que eles podem se considerar conscientemente incompetentes e pedir socorro para quem tem a competência, para nos ajudar. E foi isso que nós fizemos. Nós fizemos no Ministério do Meio Ambiente, a primeira coisa que nós fizemos, diante de um desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados, sendo uma das pessoas que vinha do legado do Chico Mendes, a senadora da Amazônia, seringueira, imagine o peso que isso tinha, não é? Nós pensamos, nós podemos fazer o que quisermos aqui, se esse desmatamento não cair, será um grande fracasso a nossa passagem pelo Ministério do Meio Ambiente. Mas eu não acredito que a gente faz as coisas simplesmente por fazer, não é? Existe um certo darwinismo na história, eu acho que a gente não tem como fugir dele, mas existe uma parte em que a gente vai criando, como diz o autor desse livro, hierarquias imaginadas e vai correndo atrás delas. E nós estabelecemos alguma hierarquia imaginada para orientar a nossa ação, que levou a esses resultados que o professor Carlos Nobre acabou de dizer, que foi estabelecer algumas diretrizes para a nossa política ambiental, que nós iríamos nos orientar por diretrizes, que seria controle e participação social, combate às atividades ilegais, às práticas ilegais, fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente, apoio às atividades produtivas sustentáveis e de que a política ambiental não deveria ser uma política isolada, mas uma política transversal. E diante daqueles índices assustadores, o que nós fizemos foi começar a chamar os seminários técnicos científicos, aonde iam as pessoas que estavam lidando com a pesquisa, as pessoas que estavam lidando nos movimentos sociais, mas também com parte de pesquisa, como era o caso do Amazon, do IPAM e outras instituições, as pessoas do próprio governo e dos diferentes setores de governo na ideia de uma política ambiental integrada e traçar quais seriam, digamos assim, os meios para se alcançar o objetivo de reduzir desmatamento.
E o que foi trazido por esse seminário científico nos ajudou a alcançar esses resultados. E eu fiquei sabendo recentemente que me parece que vão ser retomados depois de alguns anos aí, 8, 9 anos, sei lá quantos, os seminários novamente. Que bom que eles vão ser retomados, porque o desmatamento voltou a crescer 25%. E ele é fundamental nas metas de redução do Brasil. Então essa comunidade científica vai ser instada, e eu acho que muitas coisas que vocês produziram já estão influenciando na agenda de mitigação, no Plano Nacional de Mudanças Climáticas, tudo isso que está aí posto e algo que já vem nas próprias metas que alcançamos, é muito importante. Uma outra coisa muito importante que foi uma contribuição da ciência, uma vez eu li um livro do professor Viriato Soromeni, e ele dizia que um dos problemas graves da crise ambiental global é de que a ciência estava sendo exilada do debate, não importava o que dissesse, os tomadores de decisão estavam indo para um lado, não é? E de que os políticos, não é? A maioria das lideranças políticas, elas, não é? A ciência ficando exilada e as lideranças políticas domesticadas pelo sistema que reage e não quer mudar. De sorte que, nesse momento, ter uma comunidade científica que não se deixou domesticar lá na Convenção do Clima, no Encontro de Paris, e disse: não é 2, nós temos que reduzir e ficar em 1,5, e não abriu mão disso. Foi muito importante, muito importante. Os governantes podem tomar a decisão que eles quiserem, mas a ciência disse o que precisava ser dito, porque nem sempre, né, a ciência vai cumprir o papel de dar boas notícias, de dizer façam o que a ciência garante, não é? O tempo da ciência não é o tempo, às vezes, das decisões políticas. Eu costumo insistir na ideia de que nós estamos vivendo essa crise, é uma crise que eu chamo de uma crise civilizatória, uma crise da civilização. Essa crise se compõe de 5 grandes crises: econômica, social, ambiental, política e de valores. A combinação das 5 faz uma crise civilizatória. Crises civilizatórias não são fáceis de serem enfrentadas, não é? Elas não são fáceis porque nós não temos sequer um acervo de experiência para recorrer a ele, para resolvê-la. Aqueles que entraram em crise civilizatória colapsaram mesmo: os gregos, os romanos, os egípcios, as civilizações pré-colombianas. Nós não temos um acervo de experiência para recorrer a ele. Eu acho que a gente tem uma vantagem comparativa em relação a eles, e isso foi nos dado pela ciência. E na questão do clima, acho que há 92 anos atrás, quando um dos primeiros ensaios foi inscrito sobre mudança do clima, pelo Svante Arrhenius, acho que é o nome dele, não é? E que só 92 anos depois se começou a fazer alguma coisa sobre clima. Mas a ciência foi capaz de nos dar uma vantagem comparativa, de nos dar as bases para entender de que nós estamos numa crise civilizatória, coisa que talvez os romanos não tivessem, os egípcios não tivessem, os gregos não tivessem e as civilizações pré-colombianas não tivessem. Crises civilizatórias não acontecem pelo fracasso, acontecem muito mais pelo sucesso. O sucesso é um problema, pior do que o fracasso, porque o fracasso a gente quer correr dele, certo? É o nosso instinto de sobrevivência e de bem-estar. Tem fracasso, a gente quer correr dele, não é? É só verificar essas agências de avaliação. Se os índices estiverem bem, o governo diz que foi ele que fez. Se não estiver bem, diz que foi a crise internacional. Então, sucesso, fracasso, as pessoas querem correr dele, não é? E eu estou fazendo a campanha, como disseram aí, né? Eu já vi algumas avaliações, muita gente dizendo: e aí, cadê a Marina, os 20 milhões de votos? Eu digo: se o pessoal se for eleito, quem for eleito, o sucesso é dele, 100%. Quem não for eleito, o fracasso é meu. E eu já estou assumindo que fracasso realmente é difícil as pessoas quererem aceitar. Mas por que o sucesso é difícil? Porque sucesso a gente quer ficar perto dele.
E a gente tende a repetir as fórmulas que nos levam ao sucesso. E é natural. O Piaget diz que todo processo passa por uma fase de, não é, assimilação, estabilização, para depois desestabilizar, que vai de novo assimilar e estabilizar. É assim, é contínuo, é dialético, né? Imagino que na ciência é assim que a gente faz. E as pessoas que descobrem novos paradigmas, elas naquele momento são revolucionárias, altamente inovadoras, mas começam a repetir o paradigma, certo? E quem se atrever a questionar o paradigma, o establishment, naquele conhecimento científico, vai reagir violentamente, até que você consiga sobreviver. A Raquel Cássio que eu diga, certo? Ela que o diga, mas chega um momento que talvez ele sobreviva. O sucesso nos leva à repetição, a repetição nos leva à estagnação, porque a repetição indefinida, não é, leva à estagnação. Essa crise, se não temos um acervo de experiência, mas temos a vantagem comparativa de sabermos que estamos em uma crise civilizatória, então teremos que reagir a ela, não é? E com essa consciência de que de fato não temos as respostas e de que precisamos buscar as respostas, eu acho que temos uma questão importante, não é? Além dessa crise que se expressa na economia, no meio ambiente, nos valores, em tantas coisas que eu não tenho como explicar aqui, e da dificuldade de lidar com ela, não é? Mas eu acho que uma forma de a gente trabalhar muito com esses momentos complexos é do ponto de vista dos ideais identificatórios. Quais são os ideais identificatórios que nos movem? Acho que a gente, uma boa parte da nossa existência, se moveu por aqueles sistemas que vocês, especialistas, chamam de sistema caótico de tipo 1, que são aqueles que não reagem às previsões que são feitas a seu respeito, não é? Quando os seres humanos estavam tentando sobreviver na natureza, se transformando em humanos, não é? Eles estavam resistindo a coisas que não se autoravam em relação à previsão que se fazia a seu respeito. Depois nós fomos nos sofisticando e passamos a fazer parte dos sistemas caóticos de tipo 2, que são aqueles que reagem às previsões feitas a seu respeito. A política é um deles, não é? Reage às previsões feitas a seu respeito. A economia, não é? Todo mundo começa, tem um limite para isso, né? Se todo mundo começa a dizer que está em crise, está em crise, está em crise, todo mundo vai lá e para de investir, e aí é mais crise. É uma reação àquela condição, àquela previsão. Mas tem um limite. Se nós dissermos também que está maravilhoso e que os investimentos estão aí, que não vai mudar essa realidade de 12 milhões de desempregados e não vai aparecer investidores só porque o governo dá uma declaração. Tem um limite. A Hannah Arendt diz que é o poder da promessa. A promessa tem que ser crível, porque senão também ela não vai mudar a realidade, né? E nesse caso da ideia de fazermos uma contribuição para sair dessa crise, tendo a consciência de que estamos vivendo ela, é o fato de que talvez a gente tenha que nos conectar a novos ideais identificatórios. Nós fomos muito bons nesse sistema de tipo 2, a partir dos ideais identificatórios, de ir criando o que esse autor chama de hierarquias imaginadas. Não é? As hierarquias sociais são imaginadas. Nós hierarquizamos as coisas. E se alguém diz que o importante é aumentar a produção e diz que isso pode ser feito de qualquer jeito, isso é uma hierarquia imaginada. Se alguém diz vamos aumentar a produção, mas por ganho de produtividade, é igualmente uma hierarquia imaginada, que ambas têm uma influência direta na realidade objetiva. Na primeira, eu posso aumentar a produção continuando a expandir a fronteira agrícola de forma predatória.
reocupando a área pública, desmatando e fazendo o desmatamento voltar a crescer depois de uma década caindo de 27 mil para 5 mil quilômetros quadrados, que ainda é inaceitável, mas isso é uma hierarquia. Mas se eu digo, vou aumentar a produção por ganho de produtividade, porque agora, a partir de agora, nós vamos dar escala ao programa ABC de agricultura de baixo carbono. A partir de agora, nós vamos fazer o cadastro ambiental rural. A partir de agora, nós queremos mão de obra qualificada, porque nós temos uma meta de redução, vamos perseguir essa meta de redução. Isso, igualmente, tem uma influência na realidade objetiva, no meu entendimento, para os objetivos que temos, com ganhos que são positivos. Como é que isso pode influenciar as políticas públicas? Primeiro, os dirigentes políticos têm que estar abertos para essa influência que a ciência nos ajuda. As empresas não têm um poder tão grande de influenciar. A ciência também deve ter, a sociedade também deve ter, não é? Para sair dessa crise, ter ideais que nos levem. Eu fiquei imaginando, eu não estou na cadeira cativa de candidata a presidente da República, é só terminar a eleição eu saio dela, para poder falar essas coisas que eu estou falando aqui, aparentemente incompreensíveis para vocês, mas para mim faz sentido. O processo que a gente está vivendo agora vai exigir novos ideais identificatórios. Eu ficava pensando, se nós queremos mesmo um mundo sustentável, além do Copom, e que a gente fica esperando a reunião do Copom, o que o Copom vai dizer, será que não era o caso agora de criar uma espécie de Copom das emissões de CO2 nos países? E esperar o que vocês vão dizer sobre as emissões, qual é a taxa, se está dentro da meta, no centro da meta, fora da meta? Um dia desse o Márcio Santini escreveu um artigo sobre, além de responsabilidade fiscal, ter responsabilidade climática. Isso tudo são ideais identificatórios, ideais com os quais nos identificamos. Se criamos esses ideais identificatórios, nós acabamos correndo atrás deles, não é? Uma coisa importante para nós é que somos carentes dos instintos. Diferentemente das outras espécies, que são completas em seus instintos e serão aquilo que devem ser, já nascem prontas para isso, e até a aprendizagem que tem do que serão já está programada no seu DNA. Nós somos carentes dos instintos e aprendemos a ser humanos com outros seres humanos. E aprendemos, inclusive, com tentativa e erro, não é? E é isso que faz a diferença. Esse momento difícil que nós estamos atravessando é para que a gente possa criar, talvez, novos ideais identificatórios. Nós fomos muito bons em criar os ideais identificatórios de uma parte do mundo que se identifica com o capitalismo. Fomos muito bons em criar ideais identificatórios de uma parte do mundo que se identifica, ou pelo menos se identificava, com o socialismo. Será que nós seremos capazes de criar um novo ideal identificatório chamado sustentabilismo? Inventando palavras aqui, correto? O que seriam os ideais identificatórios do sustentabilismo? Nós queremos fazer essas mudanças para que o mundo continue economicamente próspero, culturalmente diverso, politicamente democrático, mas também seja ambientalmente sustentável. Seremos capazes de criar esses novos ideais identificatórios, assegurando, não é, que essas mudanças não virão acompanhadas de efeitos indesejáveis que tenhamos que retroceder em ganhos que tivemos, em sucessos que alcançamos? Eu acredito profundamente que sim. Esses novos ideais identificatórios devem ser trabalhados, são hierarquias imaginadas e nós podemos imaginar, mas para isso temos que persistir nelas.
E infelizmente eu acho que ultimamente o problema é que boa parte da política já não tem ideais identificatórios. Tem projeto de poder, não tem projeto de país. Tem projeto de eleição, não tem projeto de nação. Nos acostumamos a ser gigantes pela própria natureza e não pela natureza das decisões que a gente toma. Esse é o momento de nos tornarmos gigantes pela natureza das decisões que tomamos. O Brasil não pode sair da crise econômica fazendo uma transição para o século XX. O Brasil tem que sair da crise econômica fazendo uma transição para o século XXI. E aí tem toda uma reinvenção da nossa economia. O debate que foi feito entre a Hillary e o Trump, quem diria a Hillary assumindo o problema das mudanças climáticas como estratégicos para a estratégia de desenvolvimento dos americanos. Sabe por quê? Porque eles têm uma vantagem comparativa, que é o X, e eles sabem que podem melhorar sua matriz energética, e eles sabem que poderão, junto com a China, quando ela fizer isso, taxar carbono, e eles sabem que podem implementar um padrão no mundo, e esse padrão no mundo, eles já estão se preparando tecnologicamente para fazer isso. E o Brasil está discutindo o quê? Nós vamos fazer apenas uma crise, um ajuste fiscal ou um ajuste Brasil? Eu acho que é um ajuste Brasil. Nós temos que ter uma matriz energética limpa, porém temos que aumentar as energias alternativas, não pode ser só a hidroeletricidade. Quando os reservatórios baixam, olha o que acontece. E nós temos um potencial incomparavelmente maior. Nossas vantagens comparativas precisam ser transformadas em vantagens competitivas. Para isso acontecer, a ciência, a tecnologia, a inovação nos ajuda muito e já deu boa parte das respostas. O que nós não temos é inovação política. A gente celebra a inovação em tudo quanto é campo. E na política todos queremos ser conservadores. Se alguém aparece com uma ideia nova, isso é estranho, isso não dá certo, isso é aventura, certo? Onde foi que já se viu? Então, se a gente permanecer fazendo a mesma coisa, com certeza vamos alcançar os mesmos resultados. Os mesmos, ou talvez até piores. Porque a repetição leva à estagnação. E o que nos faz fracassar na maioria das vezes não são os fracassos, são os sucessos. Os gregos fracassaram, os romanos fracassaram porque foi tanto sucesso em dominar outros povos que não sabiam que estavam colocando a semente da sua própria erosão cultural, da sua própria erosão política. Uma boa parte da nossa trajetória nós caminhamos tentando vencer os limites que a natureza nos colocava como imposição. Agora nós estamos tendo que caminhar a outra parte, tentando superar os limites que encontramos na própria natureza. E a ciência vai nos ajudar a isso. E nos ajuda. Mas a política precisa também nos ajudar. Há que compatibilizar o desejo de bem-estar com o princípio da realidade. E a realidade está dizendo que não dá para termos o mesmo padrão de produção e consumo. A realidade está nos dizendo que a gente pode até avançar no conhecimento técnico-científico, mas não na mesma velocidade da necessidade de provimento de consumo para 7 bilhões de pessoas, que logo, logo serão 9 bilhões de seres humanos. Os seres humanos têm capacidade infinita de desejar. Se eles desejam ter coisas, não há como suprir a capacidade infinita de desejar de 7, 9 bilhões de seres humanos querendo coisas. O planeta é só um, ele é limitado. Nós só temos uma chance. Se formos capazes de, pelos ideais identificatórios, fazermos um deslocamento da nossa capacidade infinita de desejar ter para a nossa capacidade infinita de desejar ser. O ideal do ser moveu boa parte do mundo conhecido. Moveu boa parte. Os romanos queriam ser
queriam ser grandes e fortes. Os gregos queriam ser sábios, queriam ser livres. Os egípcios queriam ser imortais. Com esses ideais, os egípcios contribuíram para o avanço da ciência no campo da medicina. Com o ideal de ser sábio e de ser livre, os gregos contribuíram para o avanço da democracia, das relações dos povos, das relações entre as pessoas, do que é essencial para que nos tornássemos 7 bilhões de pessoas em um planeta tão limitado. Na Idade Média, as pessoas queriam ser santas e contribuíram muito significativamente para a capacidade de... Era uma coisa ruim, mas a servidão era uma servidão voluntária. Os senhores não tinham como dominar tantos servos. Eles introjetaram dentro daquelas pessoas que de fato elas eram inferiores, assim como nas castas, nos regimes de casta, não é? Queriam ser. Nós deslocamos o ideal do ser para o ideal do ter. E nós vamos ter que fazer esse deslocamento novamente. Queremos ser o quê? Queremos ser sustentabilistas. Queremos ser sustentabilistas conservadores, que não se importam com a injustiça social, com as iniquidades sociais? Não. Queremos ser sustentabilistas progressistas, que querem preservar as bases naturais do nosso desenvolvimento, mas também querem desenvolver a nossa espécie, criando igualdade de oportunidades. A ciência dá uma grande contribuição para melhorar a qualidade da política, se a política for capaz de escutar a ciência. A política não é uma ciência exata, não tem como ser, assim como a economia também não é. É um sistema caótico de tipo 2, reage às previsões. Mas a história tem muitos caminhos. O Edgar Morin diz que no começo a mudança é apenas um pequeno desvio e nós temos que ficar atentos para ver quais são os desvios que nós gostaríamos de fazer prosperar. Nós queremos que prospere o desvio da sustentabilidade econômica, da sustentabilidade social, da sustentabilidade cultural, da sustentabilidade política, da sustentabilidade ética, da sustentabilidade estética. Queremos que prospere? Então esse é o nosso ideal identificatório. E é com isso que deveria se identificar a política. Eu acho que o Obama teve muitas limitações no seu governo. Mas quando eu olho para a figura do Obama, eu vejo um frescor de alguém que tem uma certa loucura de acreditar em alguma coisa. Eu tenho muito medo das pessoas que a gente olha para elas e a gente fica pensando, em que ela acredita mesmo? Certo? Em que ele acredita mesmo? Não é? Se acredita que a política é a arte de juntar pessoas para fazer mais do mesmo, como diz o Bauman, então para que serve a política? Devemos fazer a inovação, quebrar paradigma, como vocês são capazes de quebrar e até fazer esse debate. Concluo dizendo que boa parte das coisas que conquistamos no Ministério do Meio Ambiente não foi nenhuma criatividade nossa. O que nós fizemos foi transformar boas ideias em políticas públicas, dando escala para elas. Aquele filme O Carteiro e o Poeta, chegou um momento que o Neruda fica chateado porque o carteiro está usando as poesias dele para conquistar a sua amada, e ele diz: poesia não é de quem faz, é de quem precisa. Ideias, propostas, quando a gente está dentro de um processo coletivo, não é de quem faz, é de quem precisa. E nós precisávamos das ideias da comunidade científica naquele momento, nós precisávamos das ideias dos movimentos sociais, nós precisávamos dos bons gestores públicos, que quando nós dissemos dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia que era preciso criar um sistema de detecção do desmatamento em tempo real, nós não tínhamos nem um centavo, não era capobianco. Ah, mas isso custa bilhões. Não custa, já temos. É só a gente criar. E aí o Dalton e as pessoas todas que estavam lá trabalharam, criaram, e nós fizemos com o dinheiro do próprio MCT. Quando disseram que era impossível apreender 1 milhão de metros cúbicos de madeira, não tem logística para a gente armazenar isso, porque nós temos que ser fiel depositário.
Imagina a logística para uma coisa dessa, só um caminhão de tora de São Paulo ao Rio de Janeiro, um atrás do outro. Não tinha dinheiro para isso. Nós temos o dinheiro aonde? Dentro do Exército. E aí o pessoal do COTÉ nos deram o suporte. Tudo em cima de uma ideia. É possível fazer política pública de forma transversal, dividindo a autoria, dividindo a realização, dividindo o reconhecimento. Esses serão os líderes do novo tempo, inclusive para produzir ciência. É preciso compartilhar a autoria, é preciso compartilhar a realização. A rede é isso aqui. É preciso compartilhar o reconhecimento. Quanto mais diluída for a nossa participação, mais forte e potente ela será. E mais difícil será de eliminar, eu espero que pelo menos as coisas boas. Levou-se quase 10 anos para fazer o desmatamento voltar a crescer. Deu trabalho, porque foi um trabalho feito por 13 ministérios, por muitos de vocês que estão aqui e por uma sociedade que acompanhou, porque havia transparência, né? Isso não são conselhos, não tenho como dá-los, eu vim aqui muito mais para recebê-lo, infelizmente não vou poder ficar, né? É apenas um relato de uma experiência vivencial que depois que saiu do ministério, vi a quebra de um paradigma. As pessoas diziam, o desmatamento cai quando caem as commodities. A ciência hoje reconhece que o desmatamento caiu por políticas públicas, que foram efetivas e que conseguiram puxar a curva para baixo. Ela está subindo novamente, elas são fundamental, o desmatamento, para as nossas metas de redução, e eu espero sinceramente que a gente tenha força de fazer com que as coisas possam andar rumo a esse Brasil sustentabilista, progressista, que eu acredito. O cenário não é muito animador, porque tem muitos retrocessos à vista, mas quem foi que disse que nós estamos aqui para ser animados? Nós estamos aqui para ser comprometidos. Não estamos aqui para ser otimistas nem pessimistas, estamos aqui para ser persistentes. Muito obrigada.